boas-vindas a esta explicação visual da Forge College. Na nossa lição anterior, a gente deu um mergulho profundo descobrindo repositórios no GitHub e canais da comunidade, explorando aquele vasto oceano da Web3. E, vamos ser bem sinceros, depois de uma pesquisa intensa assim, é muito fácil terminar com uma gaveta virtual que dá até medo, totalmente entulhada de favoritos no navegador que já não fazem o menor sentido. Sabe aquele momento clássico? Dezenas de abas abertas, links salvos com nomes super genéricos e zero ideia de onde foi parar aquela documentação crucial vista 3 dias atrás? Bom, o objetivo hoje é resolver exatamente isso. A gente vai transformar esse caos digital desestruturado em ordem pura, pragmática e pronta para o uso imediato. A ideia é parar de colecionar links como se fossem figurinhas e começar a construir um arsenal técnico de verdade. O nosso projeto de engenharia de hoje tem 6 etapas bem diretas: a caixa de ferramentas, o cartão índice, as categorias de recursos, o fluxo de criação, um exemplo prático com uma carteira e, por fim, a manutenção do guia. Vamos nessa? Parte 1. A caixa de ferramentas, o modelo mental. O modelo mental que guia todo esse processo de organização é genial exatamente pela simplicidade. Um guia de recursos precisa operar como se fosse uma caixa de ferramentas física, daquelas de alta precisão. O espaço ali dentro é valiosíssimo, super limitado e absolutamente cada item guardado tem um propósito imediato. Pense na mecânica de aviação, numa sala de cirurgia. A equipe não tem uma gaveta cheia de instrumentos aleatórios que talvez um dia sejam úteis. Eles têm exatamente o que precisam para aquela operação. O contraste aqui é muito claro. De um lado, a gente tem a frustração de cavar 1 milhão de abas, pastas desorganizadas e históricos de busca na hora de uma crise no código. Isso é a receita certa para o estresse. Do outro lado, temos a elegância de um índice de uma página só, curado com extremo cuidado, onde cada ferramenta está a um olhar de distância. É bem fácil perceber qual formato garante mais sanidade e velocidade durante o diagnóstico de um erro complexo num contrato inteligente, não é mesmo? Parte 2. O formato cartão índice e sua estrutura rigorosa. Como a gente constrói essa eficiência na prática e evita cair de novo no velho hábito de só sair clicando na estrelinha do navegador? O segredo é formatar os links salvos como se fossem instrumentos cirúrgicos com rótulos ultra precisos. A chave para isso é adotar rigorosamente o formato que chamamos de cartão índice. A anatomia de cada entrada exige disciplina. Precisa de um título curto, uma única URL direta sem aqueles parâmetros gigantes e uma etiqueta de estabilidade. Mas o pulo do gato, aquele ponto inegociável que faz a mágica acontecer de verdade, é a nota pragmática de uso de no máximo 2 linhas. Essa nota não é um resuminho do que o site faz. Ela precisa declarar com precisão cirúrgica quando usar a ferramenta e quais pegadinhas observar. Por exemplo, em vez de salvar só documentação do token, a nota deve ser usar para verificar o formato exato da instrução de emissão, atenção à versão descontinuada na página 2. Isso transforma um link morto numa instrução de ação imediata. Parte 3. Categorias de recursos. Agrupamento lógico. Ter ferramentas perfeitamente rotuladas não adianta muito se elas estiverem todas jogadas e misturadas na mesma gaveta. O caos visual vai continuar solto. Por isso, é essencial criar compartimentos lógicos, agrupando as ferramentas pela intenção e pela dor específica que elas resolvem, e nunca pelo nome do projeto. Mapeando compartimentos essenciais como configuração de ambiente, referência da API, auxílios de depuração e ajuda da comunidade, a gente reduz drasticamente a carga cognitiva em momentos de pico de estresse. Imagina que deu uma falha grave na implantação de um contrato na rede de testes. A nossa mente não quer tentar lembrar o nome exato de um explorador de blocos. Ela busca instintivamente por soluções de depuração. Indo direto para a categoria correta, os exploradores de transações certos aparecem na hora. Da mesma forma, deu erro na infraestrutura local, a categoria de configuração de ambiente vai ter os dias do CLI ali prontinhos. É uma taxonomia totalmente baseada na ação corretiva. Parte 4. Fluxo de criação. Como construir esse guia na prática? Saindo um pouco da teoria e indo para a montagem, a gente tem um fluxo de trabalho em 5 passos que transforma essa intenção em realidade. O que define o sucesso de verdade é o passo 1, a coleta. É preciso ter uma atitude implacável nessa fase. Se um link não tiver um caso de uso cristalino e imediato para o projeto atual, descarta sem pena. A partir daí, o processo engata a 5ª marcha. Categorizar pelas tarefas que definimos, escrever aquelas notinhas super curtas e acionáveis, adicionar metadados para saber se é experimental ou estável e, por fim, publicar tudo numa página única. Pode ser um arquivo Markdown ou um bloco de notas digital, o que funciona melhor.
Tornar isso quase mecânico garante que o guia fique enxuto, rapidíssimo de ler e sem nenhuma gordura na informação. Tem uma filosofia que resume perfeitamente a engenharia por trás disso e que deveria ser o mantra de todo mundo que desenvolve. O pensamento de, talvez um dia seja útil, é, de longe, o maior inimigo de uma bancada de trabalho funcional. O guia existe única e exclusivamente para dar respostas imediatas sob fogo cruzado. Ele deve responder à pergunta qual link abrir primeiro agora mesmo e não servir de museu digital para curiosidades da internet. Essa curadoria implacável é justamente o que separa um fluxo de trabalho ágil de um buraco negro infinito de pesquisas. Parte 5. Um exemplo prático com uma carteira Solana. Para fixar bem esse modelo mental, vamos simular a criação de um guia de uma página para um projeto real, o protótipo de um DEP de carteira na Solana. O que antes seria aquele amontoado de links confusos em 30 abas diferentes, agora é um índice rigorosamente focado em ações. O fluxo de trabalho entrega exatamente o que a gente precisa. A documentação correta do CLE ali na fase de setup, acesso direto aos endpoints da API nas referências, repositórios com código base de exemplo prontinhos para fazer um clone, e, claro, o explorador de transações a um clique de distância para quando algo inevitavelmente quebrar no primeiro envio de tokens. Fica tudo contido, super acessível e mapeado por fluxo natural de desenvolvimento. E aqui vale destacar muito o poder dos metadados. Um guia não precisa ser só uma lista em preto e branco. Adicionar marcações como estável, experimental ou arquivado, além de ações rápidas, garante que o índice não vire só um documento estático pegando poeira. Ele vira um painel de controle ativo e altamente confiável para o calor do dia a dia. Saber na hora que uma biblioteca de criptografia é experimental, por exemplo, pode salvar dias inteiros de depuração se as transações começarem a falhar do nada no ambiente de testes. Parte 6. Manutenção do guia e controle de qualidade. Chegamos na fase contínua que talvez seja a mais subestimada, o controle de qualidade, porque, sendo brutalmente honestos, até a lâmina mais afiada do mundo vai enferrujar e perder o corte se for deixada na chuva. A Web3 se move a uma velocidade maluca e links quebram direto. A manutenção exige uma disciplina simples, mas proativa. Uma revisão leve a cada 4 ou 8 semanas. Acompanhar os changelogs dos recursos cruciais e registrar a data exata da última atualização é a vacina perfeita. É esse hábito que evita aquele pesadelo clássico da programação de gritar. Mas isso estava funcionando perfeitamente ontem. Tirar os links mortos e atualizar as etiquetas mantém a lâmina sempre afiada. E leva só uma fração de tempo que economiza semanas de frustração no futuro. A prova de fogo para saber se o guia realmente aguenta a pressão e não é só um textinho bem formatado é rodar um teste de simulação. A ideia é tentar fazer a configuração completa de um ambiente novo de desenvolvimento usando única e exclusivamente os links do índice. 0 buscas pela internet permitidas. É um teste de estresse rigoroso e revelador. Qualquer atrito, qualquer falta de clareza nas notinhas de 2 linhas ou um link que faltou, percebeu o erro, atualiza o documento na hora. O grande objetivo é expor as falhas num ambiente super controlado, consertando o barco enquanto ele ainda está seguro no porto. Bem antes de um prazo apertado, cobrar um preço altíssimo por essa desorganização. Então, o ambiente está pronto, estruturado e a oficina virtual está polida para a execução de projetos de alto nível. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como exatamente a vasta e massiva documentação oficial da Solana se conecta e interage de forma fluida com esse guia super enxuto que acabou de ser construído? Como navegar estrategicamente entre a visão ampla das especificações e o acesso rápido do dia a dia? E esse é exatamente o gancho perfeito para a nossa próxima exploração técnica, onde a gente vai mergulhar de cabeça na arquitetura das documentações canônicas. Valeu demais por acompanhar esta explicação visual da Forge College. Para continuar desvendando os mecanismos da Web3 e elevar ainda mais as habilidades técnicas rumo à excelência, não deixe de explorar todos os recursos incríveis disponíveis no site Forge College. Até a próxima análise estruturada.